Amém? Novamente estamos aqui para meditar na palavra do Senhor, amém? Meditando na Bíblia. E eu creio que Deus estará falando de uma forma linda, no nome de Jesus, em nossos corações. Glória a Deus. Eu quero te dizer, meu querido, você que está aí estudando a Bíblia conosco, amém? Caminhando pela Bíblia. Irmãos, eu quero te dizer, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, pode fazer aí pelo Instagram. Nós estaremos respondendo todas as perguntas no nome de Jesus, eu creio. Aquilo que nós não soubermos, nós vamos pesquisar, buscar, tirar as nossas dúvidas. Então não deixe de fazer perguntas, meu querido irmãos, aquilo que está, aquela dúvida no seu coração. Então, vamos aí, pega o seu caderno, a sua caneta, vamos estudar, vamos caminhar pela Bíblia, meditando na palavra do Senhor. E Ele vai estar falando em nossos corações como Ele tem falado nesses dias, no nome de Jesus. Então não deixe de grifar os versículos que falam no seu coração. Vamos meditar, vamos fazer como Deus falou com Josué. Medita na minha palavra, Josué, de dia e de noite, e eu abençoarei toda a sua descendência. Eu te abençoarei em tudo que você pôr as mãos, eu vou te abençoar. Então você quer ter uma vida abençoada? Então medita na palavra. E nós estamos aqui no nome de Jesus. Hoje nós vamos estudar, amém? Lá em Gênesis capítulo 21, 22 e 23, no nome de Jesus. Então, meus queridos irmãos, nós vimos aqui, eu escrevi algumas coisas, porque eu não posso falar muito, senão o vídeo ele fica muito comprido, né? Então, quero te dizer, por isso que eu te falei, se você tem alguma dúvida, põe aí no Instagram e nós te responderemos no nome de Jesus. Vou fazer o máximo possível dos vídeos mais curtos para não ficar cansativo, para que nós possamos desfrutar da Bíblia, da palavra do Senhor, no nome de Jesus. Então abra lá a sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 21, 22 e 23. O capítulo 21 vai nos falar do nascimento, né, de Isaac. E se nós vemos então, Deus ele fala novamente no capítulo 21, Deus visitou Sara como tinha dito. Deus falou, né, aquilo que Deus prometeu para Sara e Abraão, Deus cumpriu. Então Sara, ela gerou um filho no ventre. Deus abriu a sua madre. Aquilo que era impossível para os olhos do homem, Deus foi e agiu. E a Bíblia então nos fala no capítulo 21 que Isaac nasceu. E no 8º dia Abraão circuncidou Isaac, porque Deus ele fez uma promessa com o Eterno. Então nós vimos, né, a promessa que Abraão fez, porque Deus ele fez um pacto com o Senhor, ou seja, uma aliança com o Senhor, né? Todo servo, toda pessoa que morasse no seu arraial, eles tinham que circuncidar. Então, no 8º dia, Abraão circuncidou Isaac. Então nós vimos, irmãos, que no decorrer, então, o filho foi crescendo, bonito Isaac, e ele começou a haver algumas contendas com a serva, com Ismael e Isaac, ciúmes. Havia alguns ciúmes entre eles, e Sara começou a ficar muito chateada com tudo aquilo que estava acontecendo. A presença de Agar estava incomodando a vida de Sara, porque Sara, ela não obedeceu aquilo que Deus falou no coração. Muitas vezes nós somos assim, nós pagamos um preço muito alto por aquilo que nós não obedecemos. Então Deus falou com Abraão: Abraão, ouve a sua esposa. Então Deus preparou um ambiente. Então tudo aquilo que a sua esposa falar, pode ouvir, porque eu estou no controle, porque eu estarei abençoando Agar e Ismael, e eles serão uma grande nação. Ismael será uma grande nação. Então Abraão ouviu a voz de Deus, e nós vamos ver que então no decorrer do capítulo 21, Abraão despede de Agar e Ismael, ele dá pão e água, e no decorrer da caminhada,
a água e o pão de Gar acaba. Ela achou que iria morrer no deserto. Ela pôs Ismael debaixo de uma árvore. Ela se afastou e foi chorar, clamar o Senhor. E Ismael clamou e Deus ouviu a oração. E Deus enviou um anjo e abençoou Gar e Ismael. Então Deus, ele tem uma promessa para Ismael. Deus, ele entregou uma promessa que ele seria uma grande nação. E hoje são os árabes, hoje são os inimigos, árabes e israelitas. Eles não se entendem, mas Deus tem uma promessa também. Então o Senhor, ele vai converter os corações dos árabes, porque Deus tem uma promessa na vida deles. E hoje nós vemos muitos árabes se convertendo diante de Deus. Amém? E nós vimos também que novamente Abimeleque faz um pacto com Abraão, porque Abraão, os seus servos, estavam havendo algumas contendas, e ali então eles fizeram um pacto para que não viesse a haver isto mais, esses tipos de confusão. Então eles fizeram um concerto ali diante deles, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo por causa de um poço, irmãos. Então ali eles se consertaram diante do Senhor e houve paz sobre aquele lugar. No capítulo 22 nós vamos ver que Deus fala, né? Deus manda Abraão matar o seu filho, o seu único filho. Olha para você que prova que Abraão passou nesses dias. Então Deus, ele falou com Abraão que, né, que pegasse o seu filho e levasse ao monte Moriá. E ali faria um sacrifício para ele. E Abraão obedeceu à voz de Deus, irmãos. Abraão, né, ele estava localizado em Beceba, e Deus falou com ele para ir ao monte Moriá. Então Abraão preparou tudo, pegou os 2 servos para ir com ele, o filho Isaque. Então eles foram para o monte Moriá, a média de 80 a 100 quilômetros, 3 dias de caminhada. E nós vimos então que nesses 3 dias eu posso dizer que foram os dias mais difíceis na vida de Abraão, porque Abraão estava caminhando para sacrificar o seu único filho. E ele estava indo debaixo de uma obediência de Deus. Como vale a pena obedecer a Deus, irmãos? Então chegou ali ao lugar perto de Monte Moriá, Deus falou com os 2 servos: espera aí que iremos eu e Isaque fazer o sacrifício. Então Isaque pegou a lenha, pegou o fogo e o cutelo, e Isaque falou com o seu pai: cadê o cordeiro? E Abraão, com a sua grande sabedoria, Abraão falou com Isaque: Deus proverá, Isaque. Deus, ele há de prover no nome do Senhor. Então nós vimos então eles chegaram ao monte Moriá. Ali Abraão preparou o altar, preparou a lenha, marrou as mãos de Isaque e levantou o seu cutelo para o alto, e ali bradou uma voz do céu: não mate o seu filho, não, o seu único filho. Eu sei que agora você me ama, Abraão. Olha que lindo, irmãos. E a Bíblia nos fala que havia um cordeiro amarrado pelas mãos. E Abraão pegou o cordeiro e sacrificou. E depois, logo após, Deus falou novamente, vibrou com uma voz alta. E Deus liberou uma palavra de promessa sobre a vida de Abraão. Que a sua descendência seria como areia do mar, que a sua descendência seria, né, como as estrelas do céu. Então Deus, ele liberou uma palavra de vitória sobre a vida dele. Como vale a pena servir o Senhor, meu querido. E no capítulo 23 nós vamos ver a morte de Sara. Sara faleceu. Então
Sara ofereceu, Abraão comprou uma cova em Acepela, mais próxima de Hebron, e ali aonde Sara se faleceu, aonde eles sepultaram, né, Sara, eles sepultaram Abraão, Isaac e Jacó neste lugar. Então o capítulo 23 vai falar de Abraão, a morte de Sara, Abraão comprando, né, esse território. Que Deus possa abençoar a sua vida, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus, Deus abençoa, amém.